Eu não sei o que está acontecendo hoje, que essa live tá. Tomara que tenha dado certo agora. Agora vai. Tomara que agora vá. Cadê o Renê? E Vamos lá. aí, Tomara que agora agora dê certo. sim, Agora vai. Então, agora sim. agora vai. Então, eu estava dizendo para vocês, sou o professor Fábio Vieira, sou delegado adjunto da FIEP Paraná e tenho esse privilégio de trocar essa ideia hoje aí, por essa live, pela FIEP Brasil, com o professor René Deslandes. E aí, para eu não cometer nenhuma gafe, para eu não incorrer no equívoco de deixar alguma informação omissa, eu vou deixar para o próprio se apresentar. Professor René, por favor, faça as honras. Gente, primeiramente, boa tarde a todos. Fábio, uma boa tarde mais do que especial para você. Agradeço por você aceitar esse meu convite por intermédio do professor Gildásio dos Santos, nosso delegado regional no estado do Paraná, né? É uma honra estar aqui com vocês. É um momento ímpar na minha carreira, então eu preciso agradecer também ao professor Dr. Almir Adolfo Brum, né, o nosso presidente mundial FIEP, delegado regional no Brasil. Então, o meu agradecimento mais do que especial a vocês três, antes de qualquer coisa. Bom, eu me chamo René Deslandes, eu sou carioca morando no Espírito Santo há mais de 20 anos. Né? Então, minha mãe veio para cá e me trouxe, e eu tive a honra de ser formado profissionalmente por esse estado. Uma formação muito fervorosa, muito calorosa e muito gratificante. A minha história na educação física começou com o esporte. Acho que a partir de quase todos que estão na educação física, a história começa no esporte. E desde o primeiro período, eu venho me interessando pelo tema treinamento funcional, né? Treinamento funcional começou em 2009, no meu primeiro período de faculdade. Na verdade, foi o meu segundo período. Fiz um curso que estava chegando no estado, era uma das primeiras turmas, era o Core 360. E sabe quando você faz aquele curso e você fala assim, cara, eu quero trabalhar com isso para minha vida, é isso que eu quero. Eu tive um grande mestre, um grande professor que ministrou a certificação para mim, para nós, na verdade, né? Foi aqui na Academia Salute, em Vitória, que foi o Alan Menach. Ele hoje é preparador físico do Gabriel Medina. O cara hoje é tricampeão mundial, se não me engano, bicampeão mundial. Então, a entrada no treinamento funcional ela já foi muito triunfal, né? Um cara muito, muito, muito bom. E ele me ajudou muito naquele então momento, né? E ali, a partir daquele momento, quando se encerrou, eu comecei a querer estudar mais todos os dias sobre. Né? E aí a minha carreira, a minha vida começou a girar em torno do treinamento funcional. Eu comecei a me especializar, fui fazendo outros cursos de outras bandeiras, fui fazendo clínicas, workshops dentro dessa mesma temática. E quando eu dei por mim, eu já conseguia discorrer bem sobre o assunto treinamento funcional. Né? E aí, em 2014, eu fiz o curso do FMS, né, que é o Functional Movement Screen, né, do Gary Gray e do Lee Burton. E eu comecei a ler livros do Michael Boyle, que é a grande referência master no treinamento funcional mundial. Né? Então,
eu fui criando as minhas escolas com o tempo e fui me apaixonando cada vez mais por essa ferramenta. Eu me enturmei aqui em Vitória com os pioneiros do estado, então também me ensinaram bastante. E assim, a partir desse momento a minha vida começou a ter uma grande crescente, porque eu fui chamado a ser Master Trainer de uma das metodologias de ensino, né? Veja bem, eu era estudante das metodologias e aí fui convidado a ser Master Trainer para ministrar cursos de treinamento funcional. Só que, Fábio, até o ano de 2015, mais ou menos, eu sabia o que era treinamento funcional, eu entendia todos os conceitos, lia os livros e tal, mas eu não sabia executar plenamente a ferramenta. Se você perguntasse para mim em 2015, 14, 15, Renê, monta um treino funcional para mim, eu provavelmente ia bater cabeça, ia recorrer aos meus antigos mestres, né? Hoje eles são crânios que ficam na minha cabeça só me dando mais ideias. E aí, eu fui fazer um curso lá no Rio, o curso de certificação em Master Trainer, e eu conto isso para todo mundo como o grande estalo da minha vida no treinamento funcional, né? Eu estava ouvindo a explicação do cara que era o grande precursor da metodologia, né? Era pela metodologia Flow, né? Até então era da GAF, não sei se você já ouviu falar do curso GAF. Uma empresa grande comprou a GAF e aí virou Flow, né? E aí ele precisou de gente para poder ministrar curso. Esse é o resumo. No meio da explicação do último dia, sabe quando dá um estalo? Eu falei, cara, entendi esse negócio. Eu cheguei em Vitória e eu destruí todos os livros de novo para poder rever tudo que eu tinha estudado com outros olhos. E a partir desse momento, eu consegui começar uma construção de raciocínio. Então, eu digo que eu ainda tenho muito que aprender. Eu sou um profissional que ainda está em expansão de conteúdo. O meu grande almejo agora é certificar mais o meu método cientificamente. Eu quero reconceituar o treinamento funcional no ambiente científico. A gente sabe que o tema é um pouco perdido ainda. E mais do que isso, eu quero entrar num mestrado de ciência do movimento humano para começar a comprovar essas teses. E aí é onde você entra, né, Fábio? É onde você me abriu portas. E a gente pretende construir isso junto para o ano de 2021, né? Basicamente é isso. É isso aí. E eu acho muito legal quando alguém que está na prática, né, no chão da fábrica, né, pensa nessa situação de cientificizar o que já fez. Quando você fala, René, quando você diz que estava meio perdido e tudo mais, quando se ouve falar, no começo de toda essa expansão do treinamento funcional, as pessoas levavam muito ao pé da letra. Treinamento funcional, o que é isso? O que faz? O que é e tal. E aí a gente via uma galera aí puxando pneu, levantando corda, a rodo, achando que era treinamento funcional, né? E você já deve ter visto muito disso aí em Vitória, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? A gente tem essa situação aí que muita gente faz a coisa sem saber o que está fazendo e aí acaba achando que está fazendo certo e assim vai caminhando. E nós estamos aqui para isso, para dizer que existe ciência junto com a nossa prática, né? E aí eu queria que conceitualmente você falasse para a galera, e nós estamos com mais de 100 pessoas na live, eu queria que você falasse para a galera o que é o treinamento funcional. Por muitos e muitos anos, eu, como muitas pessoas, ainda titubearia e ainda não saberia responder com clareza, né, Fábio? O treinamento funcional hoje, você ainda não consegue achar pessoas que consigam explicar a base dele, né? Eu vou explicar dando uma base de conceitos da musculação, tá? Para ficar bem fácil o entendimento para todo mundo que está aqui. A musculação
existem vários métodos dentro da musculação, mas a base do método é o raciocínio em cima de musculatura. Basicamente, origem e inserção, né? Então, você treina músculos, você não treina movimentos. Você acha que treina movimentos, mas na verdade você está treinando músculos. Então, você treina bíceps, treina tríceps, treina peito, treina costas, e você tem várias metodologias embasando essas ciências, né? Então, a gente define a musculação como uma técnica baseada na anatomia tradicional. Nós, do treinamento funcional, gostamos de usar esse termo, anatomia tradicional. Por que anatomia tradicional? Porque é exatamente o estudo de um corpo parado, sem movimento, baseado em origem e inserção de musculatura, né? Então, você estuda em cima de corpos parados. Quando você vem no treinamento funcional, o treinamento funcional ele vem se reconceituando em torno da biomecânica, cinesiologia, em torno das funções articulares, em torno de padrões de movimento. Então, quando a gente começa a usar todos esses termos juntos, a gente entende que o treinamento funcional se baseia em uma anatomia funcional, que foi desenvolvida, né, há um tempo atrás por Gary Gray, com aquele curso 3D Maps, né? É um curso que ele conceitua muito a anatomia funcional, que é tirando um pouco a responsabilidade da musculatura e colocando a responsabilidade no corpo humano em movimento. Então, veja bem, a gente parou de estudar corpos parados e começamos a estudar corpos em movimento, né? Então, dentro desses corpos em movimento, como que o treinamento funcional trabalha? Ele trabalha com padrões. Ao invés de treinar musculatura, eu treino articulações, planos de movimento e padrões de movimento. Eu penso, na verdade nós, né? Nós pensamos que quanto mais o nosso corpo está habituado a um plano tridimensional, menos lesão você tem, mais funcional você é. O que é o ser funcional, né? As pessoas têm essa dúvida. O ser funcional, vou dar um exemplo. Se eu tivesse que pegar alguma coisa aqui atrás, eu não teria dores. Se eu tivesse que ficar muito tempo dirigindo, o meu corpo saberia se comportar, teria um controle postural melhor, teria um padrão de movimentação melhor, logo, a minha qualidade de vida e o meu rendimento esportivo, em seja qual esporte que for, seria melhor. Então, a frase que o Michael Boyle usa na primeira página do livro dele, Treinamento com Propósito, esse é o propósito. Acho que, na verdade, as pessoas botam, o que é treinamento funcional? Aí você vê, parece um clichê. Todo mundo bota, um treinamento com propósito. Tá, mas que propósito é esse? Então, na hora que a gente explica esse propósito, a gente começa a entender um pouquinho dessas ciências envolvidas no treinamento funcional. Acho que, basicamente, é isso. Muito bom. Uma coisa que eu acho muito interessante do treinamento funcional é que todas as pessoas podem fazer, não é? Isso. E aí, isso. Não tem contraindicação, né? Não, pelo contrário. Você consegue trabalhar com crianças por exemplo, da educação básica até faculdade, pós-faculdade, trabalho, a pessoa que está já mais idosa, a pessoa que, entre aspas, está se preparando para envelhecimento, né? Ela tem um envelhecimento mais saudável, né? Então, o treinamento funcional, por mais que a pessoa tenha algum tipo de patologia, a pessoa venha se recuperando de lesão, ela saiu da fisioterapia agora, ela pode sim ingressar num treinamento funcional. Mas é claro, ela tem que ingressar num treinamento funcional aplicado por uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo, né? Não é aquele funcional que você vai lá dar uma olhada e está só um monte de gente subindo em corda, arremessando pneu, nada contra, mas foge um pouco do que é o raciocínio lógico da ferramenta. Então, realmente, passando de crianças para adolescentes, toda a faixa etária até idosos, passando também por pessoas que estão se recuperando de alguma patologia, de alguma lesão, seja lesão traumática ou alguma lesão que foi causada por algum tipo de estresse mecânico, ou até mesmo as pessoas que estão em alto rendimento, né? O treinamento funcional hoje, eu falo que se ele fosse aplicado dentro das escolas, hoje, na área de educação física escolar, e eu tenho um grande amigo aqui no Espírito Santo que você conhece bem, que é o Leonardo Rego, ele adora essa área escolar,
eu falo com ele, eu falo, meu amigo, se a gente conseguisse levar o treinamento funcional para as escolas, aplicando os métodos básicos de motricidade humana, resgate de movimento desde a época primitiva, fazendo sequências de ensino para essas crianças, talvez num futuro, daqui a 30 anos, 20, sei lá, a gente possa ter um Brasil menos sedentário, um Brasil que gosta de se movimentar, né? E não gosta só do esporte, né, Fábio? Então, eu gosto muito de usar o treinamento funcional como uma ciência da motricidade humana para a gente poder já deixar um estalo na cabeça dos profissionais da área escolar também. É muito legal, principalmente a sua fala veio casar com um professor que agora já foi lá para cima, não consigo mais ver, que falou sobre, pediu para você falar mais um pouquinho sobre o treinamento funcional na escola, né? E agora ele voltou a comentar sobre, numa pergunta para você, se estaria retornando à calistenia. Antes de você responder, eu queria fazer um parênteses aqui, de que nós, da educação física, né, a gente trabalha muito com tendências, né? Então nós tivemos aí várias tendências, principalmente falando em educação física escolar, e aí talvez nós tivemos a calistenia como uma grande tendência dentro da escola, mas era um momento diferente, né? Era um momento de militarismo e tudo mais, e hoje não, hoje nós estamos falando de ciências no plural e muito plural da motricidade humana, né? Então aí eu queria que você fizesse um comentário sobre o treinamento funcional na escola. Bom, o treinamento funcional na escola, ele teria que ser aplicado, na minha opinião, ensinando movimentos básicos. Empurrar, puxar, agachar. A gente tem dois tipos de agachamento, né? As pessoas acham que é só aquele agachamento que o bumbum vai para o chão. Mas a gente tem um agachamento que o quadril é levado para trás, que é aquela flexão do tronco, né? O tronco vem descendo, apontando o peito para baixo. Então a gente tem esses dois tipos de agachamento. Então, se a gente começa a ensinar posturas, como que a pessoa reage do chão para levantar, se a gente consegue ensinar essas pessoas a executar movimentos com um padrão de execução mais alinhado e mais segmentado, não segmentado no sentido de uniarticular, igual a musculação faz, mas segmentado no sentido de movimentação fluida, né? A gente tem aí a pergunta do rapaz sobre a calistenia, eu acho que não. Eu acho que a calistenia não estaria tão ligada ao treinamento funcional. Eu acredito que a ginástica natural estaria ligada ao treinamento funcional. Porque a ginástica natural, ela resgata padrões primitivos de movimento. A calistenia é diferente. A calistenia, ela te faz fazer coisas a mais usando a gravidade, ao seu favor e contra você. Então tem um pouquinho, a gente usa um pouquinho das ciências da motricidade, mas se a gente fosse correlacionar o que seria melhor para combinar com o treinamento funcional, hoje, pelo nível físico de estresse que a calistenia gera, eu ficaria na ginástica natural, que é algo mais de movimentação e bem-estar corporal, né? A base do treinamento funcional gira em torno disso. Então, se a gente fizesse isso com as crianças, eu acredito que nas escolas a gente teria um treinamento funcional mais assertivo. Boa. Renê, as perguntas estão chegando. Tem um professor aqui que está perguntando sobre um fenômeno que tem acontecido muito, chamado analfabetismo motor. Sim. E aí ele pediu para você comentar. Então, o analfabetismo motor, se a gente fosse botar em umas palavras até mais simples, eu sou um cara simples, Fábio. Eu não gosto de palavras... eu não gosto muito de palavras difíceis. É a né? falta de vocabulário motor. Né? Aqui na nossa região, aqui no norte do Paraná, nós dizíamos que é aquela pessoa que, se estiver mascando um chiclete, não consegue subir uma escada. Tropeça, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, Fábio? Pois o analfabetismo motor é exatamente a falta de vivência motora que a pessoa teve no decorrer da vida dela. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo falta de vivência motora, eu não estou falando somente daquelas pessoas que, na hora da educação física,
ficavam sentadas olhando para o nada, fazendo poesia, poema, essas coisas que a gente sabe que existia, né? Hoje as pessoas mexem no telefone mesmo, né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo, eu criaria um conflito até mesmo com as pessoas que praticam esporte, né, na educação física, porque, veja bem, para mim o analfabetismo motor é a pessoa não saber ficar de cócoras, é a pessoa não saber agachar com qualidade, não saber se manter em postura ereta, não saber executar movimentos com o corpo firme, né? Então, para mim, o analfabetismo motor gira em falta de vivências corporais. Quando você vai para o esporte, principalmente na história da educação física escolar a curto prazo que a gente tem hoje, que é o professor rolando a bola, e eu sou um extremo crítico disso, você não faz as pessoas terem vivência motora, você faz a pessoa reproduzir gestos. Gestos que, pelas muitas vezes, ela faz copiando do colega, copiando o que o professor faz, copiando o que um jogador famoso faz. E aí você perde o timing e o feeling da pessoa poder se movimentar com ela mesma. Sabe aquela história de você fechar os olhos e meditar? É como se você fechasse os olhos e fosse reagir com o seu próprio corpo. Para mim, isso seria uma alfabetização motora. Então, você pediu para eu comentar, né? Então, basicamente, eu ficaria nesse sentido de alfabetização, mas não reprodução de gestos que as pessoas fazem. Entendi perfeitamente. E aí, eu vou aproveitar uma outra pergunta aqui e vou incrementar um pouquinho mais. A pergunta fala sobre o treinamento funcional no judô. Só que eu vou aumentar um pouquinho mais e trazer um pouquinho para a minha área. Esse treinamento para lutadores. Então, o treinamento físico, vamos lá, para eu poder explicar, eu vou precisar fazer um passo para trás. Ou melhor, vamos lá, deixa Vai lá. Tô te atrapalhando, hein, velho? Não, que isso? Mas, ó, vamos lá. O treinamento para atletas. Boa. O treinamento Eu acho que aí a gente... atleta. Isso, acho que aí a gente consegue construir um raciocínio para poder chegar aonde a gente chega, né? Então, para o atleta, o que o atleta precisa? O atleta precisa ser forte, o atleta precisa ser condicionado aeróbico e anaerobicamente, dependendo do esporte dele. O atleta precisa ser consciente e ele precisa ser rápido, ele precisa ter tempo de resposta, né? Ele precisa ter agilidade nas respostas, ele precisa ser um cara que nós, eu e você, não conseguiríamos acompanhá-lo em nenhuma hipótese, né? Ele precisa ter um padrão ótimo de movimentação, ele precisa ter altas cargas, alta velocidade, alta coordenação motora, enfim. O atleta em si ele precisa de tudo isso. Aí é que entra o trabalho do treinamento funcional essencial. Eu chamo de old school, tá, Fábio? Eu gosto desse termo old school, porque a gente vai lá na origem do treinamento, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 atletas, né? Hoje eu treino 2 atletas. Eu treino um atleta de futebol e eu treino uma atleta de vôlei de praia, né? O que os dois têm em comum? Os dois precisam de potência inferior, concorda comigo? Os dois precisam de velocidade, os dois precisam de agilidade e de coordenação motora. Então, eu vou treinar movimentos. Meu treino de força, ele vai ser segmentado em padrões de movimentos. Então, ele vai ter um treino neuromuscular, que a gente chama, que é um treino para ensinar movimentos e melhorar capacidades físicas desse movimento. E a gente tem um treino específico de potência, de rendimento, pliometria e potência. A gente gosta de chamar de pliométricos, né? Então, dependendo da valência do esporte, a gente vai encaixar algumas potências a mais do que outras. Então, se a gente fosse... veja bem, só para a gente consolidar, o treinamento de força neuromuscular, ele não muda. Eu vou empurrar, vou puxar, vou agachar com o joelho, vou agachar com o quadril, vou estabilizar a minha lombar no plano sagital, frontal e transverso. A minha estrutura não muda. Porém, quando eu vou treinar a potência, aí ela muda. Exemplo, quando eu estou com o meu atleta de futebol, eu preciso que ele seja rápido. Então, o que eu vou passar para ele? Rápido dentro do esporte dele. Ele é do futsal, então ele precisa ser rápido em um curto espaço de tempo. Ele precisa ir e voltar, para que ele consiga mais velocidade e menos demanda energética, para ele não cansar tanto. Então, eu vou trabalhar com ele dentro dessa valência, dentro dessa especificidade, né? Agora, quando a gente vem
para o vôlei de praia, o vôlei de praia é um esporte que não tem necessidade de tiros longos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela reaja de acordo com a gravidade. Ela precisa reagir rápido para entrar embaixo de uma bola, ela precisa reagir rápido para subir, para bloquear, e ela precisa atacar com qualidade. Então, eu vou trabalhar mais potência inferior, combinado com a potência superior de poder ter uma força explosiva nos braços maior. Então, veja bem, o treinamento da minha atleta de vôlei de praia, ela vai ser um pouco mais, na verdade ela não vai ser um pouco mais, ela vai ser muito mais exigida do que o do futebol. Não que o futebol não vá ser exigido, mas concorda comigo que o tronco dela precisa estar muito estável, porque vai vir estímulo de baixo e de cima. Então ela precisa saber reagir, e outra, ela precisa estar ligada em todos os planos. Não para reagir com outra pessoa, porque é um esporte muito individual, por mais que você esteja em dupla, mas para você reagir com o seu próprio meio. Então as estratégias básicas são as mesmas, mas as estratégias de treinamento pliométrico são diferentes. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas se a gente fosse cair para um esporte de lutas, vamos dizer que eu entrei esportes de luta no chão, jiu-jitsu. Então a gente sabe que o jiu-jitsu precisa de muita potência de quadril, o jiu-jitsu precisa de muita estabilidade do core, o jiu-jitsu precisa de muita empunhadura e potência superior, né? Então, o meu treinamento para o cara do jiu-jitsu, ele vai ter que ser reagindo externamente, porque ele vai ter um cara tentando derrubar ele vai ser reagindo com ele mesmo, para na hora que ele precisar fazer uma passada, né, tirar o quadril e virar, o quadril dele funcione bem, a lombar dele funcione com qualidade para que ele não se machuque. E o principal, que ele tenha força nos membros superiores e consiga coordenar a respiração, tronco, braços e pernas para finalizar o meu oponente, né? Isso no caso do jiu-jitsu. Se a gente partisse para um esporte mais de contato, tô falando pra caramba aqui. Se a gente partisse para um esporte de contato, kickboxing, boxe, muay thai, aí não, aí é diferente. Aí eu precisaria desenvolver o meu corpo energicamente para que os meus braços possam ser aquelas... O Rocky Balboa falava isso, né? Eu adoro citar esses filmes mais motivacionais, né? O cara tem que receber a sua pancada na cara, parece que ele está recebendo um trem-bala na cara dele. Então ele precisa ser forte, ele precisa dissipar a energia que vem do chão, que vai terminar na mão dele. Então, essa reação motora também é um treinamento diferente. Então, perceba, a base do treinamento é a mesma, porém, você vai transitando as formas de treinar de acordo com o esporte específico da pessoa. Muito bom, biomecânica pura. Purinha, eu amo. Tem algumas perguntas aqui, conforme vem aparecendo eu vou te falando, mas já recebi aqui 2 cobranças, e uma delas é o do Gildásio, que ele fala assim, a gente fala muito de treinamento, do treinamento funcional para o treinamento do esporte, né? E aí ele me puxou a orelha aqui, pediu para a gente trocar uma ideia sobre o quão importante, os árbitros de futebol, né, na formação deles e durante o trabalho todo deles, eles têm um protocolo de treinamento chamado FIFA 11+, que é um protocolo descrito, muito bem elaborado, que com algumas atividades, com alguns movimentos e exercícios e tal, para os árbitros fazerem. E aí o Judás me perguntou aqui, depois o Léo também endossou a pergunta, sobre se é importante para o árbitro de futebol. O FIFA 11+, é importante, está muito bem aplicado. Nós temos diminuído muito o nível de lesões com árbitros de futebol. E aí a pergunta é se é interessante o treinamento funcional também para o árbitro. Né? Penso eu que seja muito importante. E aí você vai me dizer agora, e dizer para todo mundo, o porquê dessa importância. Para o árbitro, né? Claro. Que não é atleta, mas ele tem uma demanda energética também muito grande dentro da partida de futebol. E aí? Eu acredito, Fábio, que assim, o árbitro, ele também é um tipo de atleta, né? O árbitro precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, ele precisa treinar bem e ele precisa estar atento. Ele tem um potencial ainda mais aguçado de visão e tomada de decisão, que ele precisa ser rápido, né? Então, o que penso eu? Eu acho que, com certeza, o protocolo FIFA 11+, ele é eficazíssimo. A gente sabe que ele é um processo muito bem
elaborado, né, e muito bem descrito. Só que dentro das demandas do esporte, eu acredito que o condicionamento neural, físico e o condicionamento de você estar bem durante toda uma partida, ela exige que o seu treinamento tenha aquele algo a mais. Não é verdade? Então a gente precisa que os árbitros tenham desenvoltura, principalmente se for um árbitro, vamos lá, de futebol de campo, que é o meu favorito, né? Então um árbitro de futebol de campo, ele tem que estar, ao mesmo tempo que ele tem que estar na linha da bola, ele tem que estar um pouco mais afastado, ele tem que estar próximo, tem que estar distante. Para mim, o árbitro, mais do que ninguém, necessita, sim, desse tipo de treinamento funcional. O que seríamos trabalhar? O que poderíamos trabalhar, desculpe, com esses árbitros? Basicamente, além do treinamento neuromotor, que é de suma importância para que ele mantenha as funções articulares íntegras e ele não se machuque com os treinamentos mais fortes, principalmente treinamentos de pliometria, a gente vai precisar treinar muito ida e volta, sprints, tomada de decisão e voltar, breca, volta. Então a gente tem onde correr. O árbitro hoje, para mim, Fábio, se ele tiver 100% condicionado, ele tem um padrão de erro muito menor, porque ele vai estar sempre bem posicionado, né? Ele vai estar sempre inteiro no lance. O que é estar inteiro no lance? Ele vai conseguir chegar, por exemplo, numa entrada da área, tem uma situação de pênalti, ele vai conseguir observar se o cara realmente bateu no outro ou não, né? E ele vai conseguir mais ainda, ele vai conseguir chegar aos 40, 35 do segundo tempo e a margem de erro dele vai diminuir, ele vai errar cada vez menos. Então, é lógico, dentro das demandas energéticas desse esporte, né, a gente vai adaptar o treinamento neural e vai adaptar o treinamento metabólico e de pliometria e de sprints, que não deixa de ser um treinamento de pliometria, porque você está reagindo com o chão, né? A gente sabe que a corrida são vários saltos, né? A gente dá vários saltinhos, né? Então a gente sabe que é um treinamento pliométrico, o treinamento de corrida. Então, seria mais ou menos por esse nível. Eu, Renê, se eu tivesse que treinar árbitros hoje, eu ia treinar muito parecidamente com o que eu treino meu atleta de futebol. Muito parecidamente. Né? Em todos os sentidos. Potência inferior completa, estabilidade do core e tridimensionalidade desse quadril. Quanto mais o quadril funcionar, mais efetividade ele vai ter. É isso aí. Quando o árbitro gasta muito no pilar físico, ele acaba recrutando energia do técnico e do mental. Então, quanto mais equilibrado ele tiver, melhor e maior o resultado. Renê, tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer porque eu acho muito interessante. Tem um professor que eu não consigo identificar o nome, mas ele fala assim: seria possível aplicar na escola sem informações da vida dos alunos? Teria algum risco? E essa pergunta me preocupa pelo seguinte: a educação física escolar, talvez eu tenha uma visão diferenciada ou uma visão até obsoleta da educação física escolar, mas o professor, penso eu, que o professor tenha uma proximidade muito grande com os alunos na escola, né? Eu deixei de trabalhar na escola há um bom tempo, né? Não vamos falar quanto tempo isso aconteceu, mas já faz um bom tempo. Quanto mais informação ele tiver, melhor. Penso eu que qualquer atividade que você propor para o seu aluno sem informação dele, haja risco. Né? Então, mas aí, o que você acha? Então, é muito interessante essa pergunta, porque ela me leva em dois raciocínios. Primeiro, uma coisa que a educação física escolar, o processo de graduação física escolar, ela aborda muito, que é a ludicidade. Né? Então, quanto mais lúdico você for, menos chato o seu aluno vai achar que é a atividade. Quanto mais competição harmoniosa você estimular, mais, vou usar um termo aqui, mais tesão pela atividade o garoto vai ter, o aluno vai ter. Né? E, ao mesmo tempo, me faz refletir sobre uma nova tendência dentro do estudo de treinamento de esportes e condicionamento, que, inclusive, é uma área que eu gostaria muito de aprofundar mais, que é a área dos treinamentos complexos, né? Que é efetivamente isso. O que são o treinamento complexo?
é efetivamente você agredir uma correção com o seu atleta, aluno, pessoa comum, sem dar o comando. Você precisa dar o estímulo errado, né? E aí vai um pouco contra o princípio do treinamento funcional, né? Porque o princípio do treinamento funcional diz que você não pode colocar carga em cima de disfunção. Só que, ao mesmo tempo, quando você coloca carga numa disfunção, você está dando a oportunidade para essa pessoa saber reagir com essa carga, né? E isso vai gerar mais eficiência articular e muscular nela. É o que o sistema complexo age. É um tema que eu queria muito aprofundar. Está nos meus planos para 2021. Muito provavelmente vai vir algum curso que eu vou fazer aí. Mas essas duas abordagens me fazem responder essa pergunta. Então, sim, é totalmente possível que você não informe o erro, que você não informe o propósito da atividade, mas que você informe o que ele não deve fazer. Ó, eu quero que você faça a transição desse peso para cá, ou eu quero que você se mexa daqui para cá, só que você só pode fazer assim. E aí você deixa a pessoa reagir com o meio. Esse estudo dos sistemas complexos, combinado com a ludicidade do sistema escolar, com certeza vai gerar uma efetividade maior na absorção de conteúdo desses alunos. O princípio da resolução de situação-problema, né, professor? Perfeito, exatamente. Exatamente. Solucionar problemas. O nosso cérebro adora solucionar problemas. A gente precisa mostrar para ele que ele gosta disso, né? Eu até fiz uma postagem um tempo atrás falando exatamente sobre isso. Eu postei um vídeo de uma aluna minha reagindo com problemas de estabilidade e aí eu botei exatamente isso. O nosso cérebro adora resolver problemas. E a gente vai resolver esses problemas com ludicidade e a atuação de sistemas complexos. Eu acho isso sensacional. E eu quero muito falar sobre isso também num possível doutorado. Que ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Mas e aí, René? E o método RD funcional? O que você fala dele? Cara, o método RD funcional, a história dele é uma história que me emociona muito. Porque eu comecei a criá-lo logo depois do meu estalo, que eu falei no início da live, né? O processo de construção de um modo de pensar, ele é muito difícil, muito difícil. E você precisa ter material humano, você precisa ter feeling, você precisa ter... eu acho que você precisa ter peito também para colocar em prática o que você quer que a pessoa faça, porque você acredita que é o melhor para ela, né? Então, esse processo de construção, ele começou em 2018, onde eu não tinha nada. Os meus treinos eram combinações de exercícios até então. E aí, à medida que eu fui consolidando esse método de trabalho, eu fui criando dentro da minha estrutura de pensamento fases de treinamento. Então, o método RD funcional hoje, ele é aplicável em qualquer fase do meu treinamento, assim como o treinamento funcional. Só que dentro do método RD funcional eu trabalho mobilidade, estabilidade, trabalho estabilidade do core, trabalho estabilidade articular das articulações mais chaves do nosso corpo, né? Então a gente tem aí ombro e quadril, basicamente, né? Então a gente, além da coluna lombar, né, que ela já entra numa área de ativação, a gente trabalha potência, a gente trabalha desenvolvimento de treinamento metabólico, né? E aí entrariam os cardiovasculares, os cardiorrespiratórios. E eu exploro muito os métodos de treinamento, tipo circuito 30-30, Tabata, enfim, eu vou experimentando esses métodos da musculação, eu vou jogando dentro da minha metodologia. Eu acabei nomeando os autores dessas metodologias, que me perdoem, mas eu acabei nomeando dentro da minha metodologia, que a metodologia tem os seus submétodos. E o que são esses submétodos? Esse mês, nessa programação do mês, os meus alunos vão fazer o método Bicep. Agora, nesse mês, os meus alunos vão fazer o método Tricep. Não, agora eu quero que eles façam o Drop Set. Qual é a magia nisso, né? Vou até já falar um pouquinho a cereja do meu bolo aqui. Eu vou pegar as articulações chaves e vou combiná-las. Vou dar um exemplo. Na hora que você está lá fazendo o seu bicep, você combina 2 exercícios e faz aqueles 2 exercícios antes de descansar, né? Você só pode descansar depois que fizer aquele. Eu pego um dominante de quadril e um dominante de joelho, combino os 2
e eu falo, ó, você só pode descansar depois que você fizer ao menos 2 séries desses 2 exercícios. E aí eu vou criando mais 2 exercícios. E aí eu crio mais um bisset. Enfim, estou só dando um exemplo. Imagina você na musculação programando lá o seu treino de peito, ombro, tríceps, sei lá, abdominal, perna. Eu vou consolidar isso do mesmo jeitinho que você faz, só que pensando em articulação. O grande X da questão do meu método é que ele não é um método 100% consolidado. E aí você pode até achar inseguro da minha parte, mas não é. É por quê? Porque eu pretendo todos os anos, a cada 6 meses, ou a cada curso que eu fizer, eu pretendo incrementar alguma coisa nesse treinamento. Vou dar um exemplo. O último incremento que eu fiz nessa metodologia foi o aperfeiçoamento dos sistemas de aquecimento dele, né? Então, por exemplo, antigamente, como é que funcionava o aquecimento do método RD funcional? Eram 4 exercícios e 4 exercícios de força. Aí a gente tinha, às vezes, 4 exercícios num Tabata. Eram basicamente 3, 4 blocos de treino. Aí hoje o que eu fiz? Eu botei um bloco só de mobilidade, um bloco só de ativações. Então a gente vai trabalhar ativação do quadril, ativação lombar, ativação do complexo do ombro. Toda a cintura escapular vai começar a ficar mais aquecida, né? Ativação dos quadris também, ativação dos pés, tornozelos. Eu comecei a consolidar isso em fases. Então eu tenho a fase 1, mobilidade, fase 2, ativação, a fase 3 é o meu treinamento neuromuscular e a fase 4 é o meu treinamento de força. Dentro dessas fases, em alguns dias, ou em todos os dias, dependo sempre do meu sistema de treinamento, do meu método, do meu mesociclo, eu vou inserir um treinamento de potência. Então, um sistema que tem 4 fases, ele vai ter 5. E aí o meu sistema de potência, como eu quero desenvolver potência antes de desenvolver a força, porque a gente sabe que o treinamento de potência é importante para qualquer idade, principalmente nas pessoas que estão ficando mais velhas, eu insiro a potência antes, né? Então eu trabalho ela prioritariamente. Então tem dia que ela vai fazer só potência inferior, ela vai dominar quadril, vai dominar joelho, acabou, ela vai para o treino de força e finaliza com um cardio, né? Tem dia que ela não vai fazer potência. Tem dia que ela vai fazer sprints, que vai ser um treinamento pliométrico dentro da fase de potência. Então esse treinamento ele é extremamente adaptável, ele é extremamente maleável e extremamente mutável. Sério, Fábio, não estou aqui falando que eu sou o cara não, mas eu acredito que foi a minha melhor criação. Tanto foi a minha melhor criação que eu tatuei ela no braço. Ó, tá aqui, ó, tá escrito no meu braço. Tá aqui. Legal. É a minha melhor criação. Então esse método agora está sendo colocado à prova com os atletas, né, que esse ano fecharam comigo, o atleta de futebol, o atleta de vôlei. E aí, se a gente combinar esse método, né, isso eu estou vivendo essa semana, né, na verdade eu vinha desde 2 semanas avaliando esses atletas, né, juntamente até com o Leonardo Rego, que é especialista em avaliações físicas, né, avaliações dermatografias, né, que é a avaliação genética, encontrando as melhores estratégias do atleta, né? Então, para a gente pegar esse método e jogar dentro do que esse atleta pode fazer, né? Então, eu combinei as avaliações, combinei os exames genéticos e eu estou adaptando, maleando a metodologia para que ela seja muito mais eficaz dentro do esporte de alto rendimento. Então, assim, ela está sendo colocada à prova o tempo inteiro. Assim como está sendo colocada como uma senhora de 81 anos, ela não conseguia se mexer, ela era totalmente sedentária, essa pandemia acabou com a vida dela, tadinha, não conseguia andar mais na praia, não conseguia levantar sozinha do chão, nem da cama, ela precisava sempre de uma ajuda das mãos, as mãos no joelho e tal. Hoje, essa senhora, ela não só levanta do chão, como ela também faz treinamento de potência, adaptado para ela. O que ela faz? Ela segura um pezinho, senta e levanta. Toda vez que ela senta, ela levanta rápido. E assim, eu estou colhendo esses frutos, mas assim, com muito feeling, claro, né? A gente tem que, nós profissionais de educação física, além da metodologia, além do conhecimento, a gente tem que humanizar um pouquinho esse treinamento no meio disso, para que a gente possa entender aonde estão esses atletas e esses idosos. Como é que eles estão de saúde mental? Como é que eles estão de saúde física? Será que eu posso ir um pouquinho mais aqui? Como é que vai ser o dia de amanhã dele? Será que ele pode de alguma forma pegar um pouquinho mais pesado sem sentir dor?
sentiu dor, vamos recuar um pouquinho. Então, o feeling, ele é a característica básica também do método, né? Então, desculpa falar, não quero ficar me achando aqui, mas eu acho que eu fiz uma excelente criação. Eu tenho certeza que é uma criação, isso já é uma coisa diferenciada, né? E é uma criação pautada em evidências, né? E que tem tudo para ter uma validação muito grande. Porque, assim, cada vez que surge uma nova tendência ou um novo método, e nós, da educação física, como no começo já dissemos, né, acaba sendo criado vários métodos e outros métodos, e vem outro e faz uma releitura aqui, e cria de novo e tal. Enquanto você estava explicando, eu comecei a ver as ideias de vários pensadores do treinamento, Verkhoshansky, Matveev, Semyonov e tudo mais. E esse tipo de criação é uma criação que nós, brasileiros, a gente pega muito enlatado, que vem de fora. Né? Por exemplo, você deu o exemplo da musculação, né? Então, as academias perpetuam ideias desses grandes pensadores sem saber quem são eles, sem saber o que eles falaram, qual o princípio daquilo tudo. E a hora que você nos diz que dentro do método RD funcional existem submétodos, eu gostei do termo submétodos, e atendem à expectativa daquele aluno, não é um método enlatado. Eu preciso da informação daquele aluno para poder prescrever e acompanhar o treino. Então, isso daí, René, te dá um handicap que te coloca à frente de muita gente. Tá? E quando você fala em validar e em processo de construção, validação e desenvolvimento desse método, é fantástico. E a academia, não estou dizendo a academia ambiente de treinamento, estou dizendo a academia no contexto acadêmico da educação física, precisa disso. Precisa de novas perspectivas sobre assuntos passados, assuntos que já estão aí. Né? Então, a hora que você vem e fala isso, e fala dessa sua disposição, e fala com esse amor pelo método, dessa sua mais brilhante criação, é o que precisa. E, fantástico, parabéns. E agora, infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, nem vi o tempo passar, mas eu quero te convidar passou tão rapidinho. Para as suas considerações finais, meu brother. Meu amigo, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelas suas palavras, Fábio. Elas, juntamente com as palavras de todas as pessoas que eu estou aqui tendo o carinho de passar e dar uma olhadinha aqui, quero agradecer demais, antes de mais nada, a abertura de portas, as palavras, a confiança no meu trabalho, o aceite do convite mais uma vez. Eu acredito que a minha consideração final que eu posso deixar para as pessoas... vou tentar falar isso sem me emocionar, porque eu sou bem emotivo. Eu estava conversando isso com o Leonardo nas últimas semanas e a gente precisa compreender que somos humanos antes de máquinas. A gente precisa entender que precisamos construir raciocínio, precisamos estudar, não podemos ficar presos no tempo, não podemos deixar de nos atualizar e não podemos deixar de incrementar os métodos e crenças que temos, aperfeiçoar nesse sentido. Então, eu gostaria de revelar, prestes a fechar um aluno de personal, eu gostaria que você pensasse no quão bem que você pode fazer para essa pessoa. Quando eu digo essa pessoa atleta, idoso, criança, adolescente, pessoas de média idade, assim como nós. Então, o quanto que você pode mudar a vida dessa pessoa, né? Então, a nossa profissão ela não é simplesmente entregar treinos prontos, entregar ferramentas prontas que a gente vê aí no Instagram. Cada pessoa tem o seu jeito de treinar, cada pessoa tem uma forma de absorver o que você fala e o que você executa, cada pessoa tem o seu tempo de evolução.
E a gente precisa muito, eu adoro essa palavra, a gente precisa transmutar a forma como que a gente enxerga o treinamento físico, a educação física, tanto escolar, quanto de academia, quanto de esportes. Eu acredito que se a gente tiver mais cabeça aberta, se a gente tiver mais humildade, mais simplicidade, se a gente tiver mais clareza na hora de enxergar, quanto menos a gente se fecha, a gente consegue sim transmutar a vida das pessoas para melhor. Seja o objetivo dela qual for, você vai conseguir mudá-las. Então, a profissão nos escolhe, meus amigos. E se eu puder falar isso para vocês, a profissão nos escolhe. Não é a gente que escolhe. Se você está fazendo educação física, fez educação física, é profissional da área, tenha certeza de uma coisa. Papai do céu sabia que você ia ser profissional de educação física. Então, porque você tem um papel fundamental na mudança da vida das pessoas. Você não tem ideia, mas eu vejo todos os dias as pessoas me falando o quanto que elas mudam, o quanto que elas se sentem melhor, e isso me faz muito feliz. Isso me realiza mais do que o dinheiro, para te falar a verdade. Às vezes eu preciso ganhar até um pouquinho menos, mas mudo a vida dessa pessoa do que simplesmente entregar o feijão com arroz e ganhar meu dinheiro no fim do mês. Então, meus amigos, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Realmente não vi a hora passar. Fábio, excelente. Que essa aproximação nossa seja cada vez mais forte, que a gente possa construir muito raciocínio junto. Eu adorei a sua tese de doutorado. Eu achei uma criatividade incrível. Como que você consegue pegar uma coisa que era para ser um jogo e transmutar, vou usar transmutar de novo, e transmutar para avaliar a motricidade humana. Eu achei isso sensacional. Você está de parabéns. Eu já te admiro muito. Você já é um cara que eu quero ter perto da minha vida. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. De verdade. Renê, é muito bom. Foi muito bom fazer essa live contigo. Nós temos muito ainda para crescer junto. Acho que esse foi só o primeiro de muitos projetos que vão sair. E quando você fala de estar sempre melhorando, né? Sempre transmutando, transcendendo, isso, né? do senso comum, me fez lembrar uma frase de um xará seu, René Descartes, que ele fala que daria tudo que sabe pela metade do que ignora. E isso foi um dos motivos de eu fazer essa viagem toda na minha tese, que você gostou tanto. Por que não? Né? Por que fazer isso? Mas também por que não fazer? O que ainda não tem, a gente precisa inventar. E numa briga, né, num embate constante entre programas de pesquisas, cada um quer provar que o seu é melhor. Não. Será que existe o melhor? O melhor é o melhorar a cada dia. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Então, o pessoal está perguntando aí, professor René, antes da gente terminar, como que é o seu Instagram? Fala aí para a galera seguir. Gente, meu Instagram é renedeslandes.rd. Será que eu consigo colocar como comentário, Fábio? Acho que sim. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui, @renedeslandes.rd. Tá lá, galera. Meu método também tem um Instagram, né, que é funcional. Então, se você quiser segui-lo lá, eu não muito ele ainda, porque eu ainda estou de entendimento do que eu vou divulgar naquela plataforma. Então, se puder me acompanhar somente pelo meu Instagram profissional que eu citei acima, também vai ser muito legal. Adorei o que você disse, Fábio. Mike Boyle fala exatamente isso. Se você tem uma metodologia e ela não muda há muitos anos, senta na cadeira e observa, porque tem alguma coisa errada. Está na hora de mudar. É isso aí. Por isso a ideia de mudarmos sempre para melhor. E tentar melhorar a vida das pessoas que estão perto de nós, né? Então, aqui, infelizmente, nós estamos no horário. Foi um prazer imenso falar contigo, René. Não vou tentar falar o nome de todo mundo que está aqui, porque tem muita gente importante. Quero te dizer, René, sua live teve uma audiência altíssima, high level.
Cara, Tá obrigado. legal? Obrigado. E Obrigado, aí, Fábio. agradecendo ao professor Rinaldo, professor Gildásio, professor Almir, o pessoal da comissão de marketing da FIEP, muito obrigado por abrir essa porta para a gente. E falar de educação física é sempre muito bom. Tem gente do Brasil inteiro e de pelo menos mais uns 3 países aí que nos Uau. ouviram falar. E quem sabe em breve a gente não faz uma próxima, né? Opa! Muito obrigado mesmo. Renê, um grande abraço. Até a próxima, Obrigado. gente, se Deus quiser.